Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, São Bernardo, Espírito Santo. Amém. Então, até agora a gente estava falando das destruições, do vandalismo da Revolução Francesa. É importante a gente entender o que é que o mundo estava perdendo, né? O valor daquilo que estava sendo destruído, né? E que se perdeu para sempre. Muitas dessas coisas se perderam para sempre, né? Muitos monastérios ainda hoje estão em mãos privadas, né? São bem conservados, são lugares de turismo, né? De visitas de turismo, muito agradáveis, mas já não são coisas religiosas, né? Então, nós vamos hoje fazer um apanhado disso. Não é uma coisa simples, né? Eu li essas coisas todas há muito tempo e juntei agora para a gente ter noção de tudo isso. Como é que isso surgiu? O que é que nós perdemos, né? Então, existe um livro que eu usei bastante, chamado Os Construtores de Catedrais, né? Um livro de um grande intelectual, família que cultivava as artes, chamado Jean Jampel, Le Bâtisseur de Cathédrales. Eu já falei em outra ocasião que esse livro ele também está traduzido em inglês numa tradução muito boa, muito primorosa. O Jean Jampel, como muitos outros franceses depois da guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, foram ensinar nos Estados Unidos. A França extremamente empobrecida, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, mas levou aí algum tempo para se recuperar. Mas muitos desses grandes intelectuais foram ensinar nos Estados Unidos. Alguns vieram até aqui pelo Brasil, né? Então, um livro espetacular, né? De altíssimo nível intelectual, esse do Jean Jampel. Então, o que ele fala, né? Ele fala o seguinte: num período de 300 anos, de 1050 a 1350, milhões de toneladas de pedra foram talhadas. Uma coisa é ter a pedra, outra coisa é você talhar a pedra, ela ficar como um bloco com as faces retas, de tal maneira que você pode colocar uma em cima da outra. Então, milhões de toneladas de pedra foram talhadas para a construção olha que coisa extraordinária, né? Para a construção de 80 catedrais, 500 grandes igrejas e dezenas de milhares de igrejas paroquiais. Jamais na história da humanidade foi feito isso. Foi só aí e só aí. E não era qualquer coisa, eram coisas belas, coisas sólidas, coisas de um altíssimo valor espiritual. É muita coisa. O Jean Jampel, ele compara esse período de 300 anos de construções com o Egito, né, com as pirâmides do Egito. Então, ele diz assim: mais pedra foi escavada na França durante esses 3 séculos do que em qualquer tempo no Antigo Egito. Apesar de que só o volume da Grande Pirâmide é de 2.500.000 metros cúbicos. É muita pedra, né? Mas a França fez mais do que o Egito. E a gente vê, às vezes, esses edifícios, as catedrais, as igrejas paroquiais, as igrejas abaciais, né, que são as igrejas das abadias. Tem que lembrar que embaixo da terra, na fundação, também tem pedra, né?
Às vezes essas fundações chegam a 10 metros de profundidade, que é mais ou menos a profundidade do metrô de Paris, né? E há casos em que tem tanta pedra no subsolo do que acima da terra. É um empreendimento inacreditável. Na Idade Média, havia uma igreja ou capela para cada 200 habitantes, de tal maneira que a área coberta pelas igrejas era muito grande com relação ao tamanho modesto das cidades. Uma coisa inacreditável. Hoje ainda tem muitas igrejas em muitas cidades no mundo, no Brasil, na França, fechadas, muitas delas. Brasília não tem fechadas, mas quando o IBP veio para cá, o arcebispo recebeu o padre Daniel, mas falou, não tem lugar, tem fila de espera, né? Por isso que foi necessário procurar um lugar, né, para fazer uma capela. Então, na Europa, né, em cidades, o Jean Jampel ele foi para a Inglaterra, depois da guerra ele foi para os Estados Unidos. Então, ele conhece muito bem a história desses países, né? Então, em cidades como Norwich, Lincoln e York, que tinham uma população entre 5 e 10 mil habitantes, havia, respectivamente, 50, 49 e 41 igrejas ou capelas em cada uma dessas cidades. É uma coisa extraordinária. A Catedral de Amiens, que é talvez a mais monumental de todas as catedrais francesas, mais bela. A Catedral de Amiens ocupa uma superfície de 7.700 metros quadrados. Toda a população de Amiens poderia ser abrigada dentro da catedral, né, para assistir uma cerimônia que fosse ser feita. Então, esses são dados assim absolutamente inacreditáveis, né? Nessa época em que 1050, realmente a Europa estava finalmente conseguindo sair do caos, da desordem, da pobreza, da desorganização da queda do Império Romano, né? E quem realmente ajudou que isso ocorresse foram as ordens religiosas. Foi São Bento, né? São Bento que, nesse aspecto, que é o aspecto fundamental, organizar a vida, São Bento fundou a Europa, pode-se dizer isso, tá? Então, uma coisa interessante é comparar as catedrais com as pirâmides, né? O Jean Jampel não faz isso, mas é uma consequência lógica do pensamento estender uma reflexão, né, e comparar as catedrais com as pirâmides, né? O uso desses dois monumentos, né, das igrejas medievais e das pirâmides, né? Qual é a utilidade das pirâmides? Serem vistas, não tem nenhuma utilidade, você não faz nada dentro dela, né? É serem vistas. Não que sejam particularmente belas, né? Mas pela antiguidade e pela monumentalidade, as pirâmides despertam a sensação do sublime. Um grande pensador chamado Edmund Burke, né, ele definiu o que é o sublime, né? Sublime é aquilo que causa assombro na gente, né? E uma fascinação pelo tamanho, pela grandiosidade, né? Então, as pirâmides tinham esse lado de sublime, né?
que é algo realmente que assombra e até mete medo, mas que a gente ama. Todo mundo quer ver as pirâmides, né, assim mesmo. As catedrais não, as catedrais são diferentes, né? Elas são mais do que sublimes, né? Elas são belas, no sentido mais puro do belo, né? São sublimes como algo que agrada a vista, toca o coração e eleva a alma. As coisas mais visitadas na França são as catedrais, né? O que mostra um pouco a decadência da França, em termos culturais, é que o monumento pago, né, mais visitado da França é a Disneylândia de Paris. A Disneylândia é mais visitada do que o Louvre. 2022, 15 milhões de pessoas pagaram para entrar na Disneylândia Paris e metade, 7 milhões e tanto, pagaram para entrar no Louvre. Bom, depois de tantos séculos, né, lá estão as pirâmides, sem nenhuma outra utilidade além de serem vistas. As catedrais permanecem com os mesmos usos, são a casa de Deus. As pessoas continuam indo lá para a oração, para o recolhimento, por amor a Deus. A fé na Idade Média eleva e constrói. Então, a fé medieval foi o ponto de partida para a chamada Cruzada das Catedrais, né? Foi uma campanha, todo mundo queria fazer, todo lugar onde havia um bispado queria fazer uma bela catedral, né? E onde não havia, queriam fazer belas igrejas paroquiais. Isso foi uma campanha, uma disputa, né? Para ver quem fazia melhor, mais bonita, mais elevada. E o que contribuiu muito para isso foi o crescimento do culto à Nossa Senhora na Idade Média. Esse culto se deve muito a São Bernardo, né? São Bernardo foi um santo mariano, o homem mais importante do século dele, o século XII, né? O século XII é chamado o século de São Bernardo. Uma pessoa absolutamente extraordinária. Vale a pena ler uma vida dele. Tem muitas vidas dele boas por aí. São Bernardo, ele entrou na ordem de Cister, né? Ele é na ordem cisterciense, né? Eu vou falar já já. Então, os cistercienses colocaram suas igrejas especificamente sob a proteção da Virgem Maria. E no século XII, a maior parte das grandes igrejas foram dedicadas a Nossa Senhora, né? Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Laon, Notre-Dame d'Amiens, Notre-Dame de Reims, Notre-Dame de Chartres. São todas Notre-Dame. Notre-Dame, ou seja, Nossa Senhora. Esse ímpeto de construir foi muito afetado pela Guerra dos 100 Anos, né? Uma guerra que desgraçou a França durante mais de 100 anos, na verdade. É tanto tempo que a gente chama de Guerra dos 100 Anos, né? Que acabou, a França se recuperou por causa de Santa Joana d'Arc, né? Quer dizer, uma menina analfabeta, pés descalços, salvou a França. Mas só foi canonizada no século XX. De onde vinha esse ímpeto também na cidade? De onde vinham os recursos? Você, para construir uma catedral, uma grande igreja, um grande monastério, precisa ter recurso, né? Então havia uma forte conexão entre a riqueza comercial de uma cidade,
sua independência cívica da cidade, né? Por exemplo, você tinha as cidades livres, né? O que é uma cidade livre? É uma cidade livre de imposto municipal. Havia, então, uma relação entre esse tipo de cidade e grandes igrejas. Quase todas as cidades que obtiveram essa independência se situavam em importantes rotas comerciais. Ou seja, porque tinha uma rota de terra que passava naquela cidade, ou um rio de grande uso comercial que passava também naquela cidade. Então, localidades fora dessa região, elas têm muito menos grandes igrejas, grandes catedrais, né? Então, por exemplo, a Bretanha, que ficava fora desses caminhos, né? Ela não tem grandes igrejas do século XII ou do século XIII. O Jean Jampel, né, ele fala do entusiasmo dos povos jovens, né, que é muitas vezes expresso através de coisas colossais, né, de coisas imoderadamente grandes, né. Então ele lembra, foi um Egito jovem, das primeiras dinastias lá do Egito, que ele erigiu a grande pirâmide de Quéops, né? E foi os Estados Unidos jovem que erigiu arranha-céus. Por muito tempo, o maior arranha-céu foi aquele Empire State Building, que é um edifício muito bonito, sóbrio, é muito bonito. Ele foi construído para vergonha das nossas construções. A gente às vezes constrói uma casa, uma coisa, leva 2, 3 anos, sofrido, né? O Empire State foi construído em algo como 1 ano. Tudo pré-fabricado, né, os ferros. E quando o Empire State ficou pronto, os Estados Unidos estavam na Grande Depressão. Então, o Empire State levou 20 anos ou mais para poder ser ocupado, né? São as coisas da vida, né? Às vezes você faz um grande investimento baseado no passado, baseado na situação presente, na tendência que o presente está mostrando. De repente vem um fenômeno como uma grande depressão dos Estados Unidos que derruba todas essas premissas, né? Então, essas coisas colossais, o Jean Jampel lembra, né? É uma característica dos povos jovens, né? Como foi o Egito com a Grande Pirâmide e como foi os Estados Unidos com os arranha-céus. Obviamente havia um patriotismo local, né? Quer dizer, a cidade ali minha, próxima de mim, fez uma igreja belíssima, grande, clara, arquitetura belíssima, vitrais belíssimos. Eu quero fazer uma também aqui, vamos fazer também na nossa cidade, né? Para essas pessoas, nada era demasiadamente esplêndido, nem demasiadamente grande. Eu quero fazer. Havia, e aí uma coisa que o Jean Jampel gosta muito de comparar, porque ele estava dando aula lá nos Estados Unidos, ele compara muito a França medieval, né, com os Estados Unidos, o oeste americano, o espírito americano de pioneirismo, de bater recorde, né? Então, em 1163, o recorde de altura de uma igreja era de Notre-Dame de Paris, né? A altura do piso até a abóbada media 32,8 metros. É muito alto. Aí Chartres foi além, mas Chartres já foi depois, em 1194. Chartres chegou a 36,55 metros de altura. Reims, 37,97 em 1212. Amiens, 42,3 metros de altura. É muito alto, né? A mais alta de todas essas catedrais foi a Catedral de Beauvais. Chegou a 48 metros de altura. Mas ela caiu, né?
em 1284 caiu. Não por causa de erro dos engenheiros, os arquitetos, etc., mas por outros problemas, ela caiu. Então, a Catedral de Beauvais está lá ainda hoje, só um pedaço dela, né? Basicamente, você não tem a nave até chegar lá no presbitério, né? No coro, né? O coro, naquela época, ficava ali na região do altar, né? E a igreja também, né, a partir dessa época, começou a dar indulgência, né, a quem ajudasse a construir esses edifícios, né, as catedrais, as igrejas, esses monastérios, as igrejas abaciais. Isso, inclusive, tirou recursos que poderiam ir para as cruzadas na Terra Santa, né? Então, assim, essa cruzada das catedrais enfraqueceu a cruzada do Reino Franco de Jerusalém. Nessa época, obviamente, as cidades ainda eram amuralhadas. Você tinha muralhas cercando a cidade, né, que era o lugar preferido das pessoas, né, porque era seguro, né, era mais seguro, né? Você morar do lado de fora, que eram os burgos, né? Os burgos eram do lado de fora das muralhas, era mais arriscado, né? Então, a terra dentro das muralhas era muito solicitada, logo era muito cara, né? E como as casas se apinhavam, você não podia ficar na frente de uma catedral, como hoje a gente fica na frente de uma catedral como Notre Dame, e ter uma visão dela, porque as casas chegavam perto da catedral, né? Tudo era apinhado ali, né? As construções, né? Quem eliminou, vamos dizer assim, essa característica, porque mesmo que quando você tira as muralhas, as casas ficam, né? Mesmo Londres, né, quando teve o grande incêndio no século XVII, o pessoal, vamos aproveitar para fazer ruas mais largas aqui em Londres. Londres não se compara com Paris, né? As ruas ainda são meio tortas, encurvadas, né? Paris tem os boulevards, né? Essas coisas que são coisas do século XIX, mas tem mais esse sentimento. A Inglaterra não aproveitou o incêndio, porque quando eles começaram a concluir os planos, o povo já tinha ocupado tudo de novo, não dava para tirar, né? Então, a França medieval, em Paris, né, quem realmente mudou o aspecto medieval da cidade foi Napoleão III, isso já meados do século XIX, que fez os grandes boulevards, né? O gasto para isso foi tão gigantesco que levou 90 anos para ser pago, né? Então, nos anos 1850, Napoleão III começou a reurbanizar Paris, né? Fazer aquelas grandes avenidas retas, né? Esplanadas. Nós vamos ver aí algumas imagens aqui em algum momento. Foi o barão Haussmann, né? Haussmann, quem fez isso. Muito caro. Você tem que desapropriar muita casa, muita propriedade para poder fazer as ruas retas, né? E largas, né? Que são o charme de Paris, né? Esse Napoleão III também, mesmo em lugares assim onde ele não ia passar grandes avenidas, ele destruiu aquelas ruelas medievais estreitinhas, porque era justamente nessas ruelas estreitas onde o povo montava as barricadas das revoluções. Durante muito tempo, a França foi o país das revoluções, das revoltas e revoluções, né? Então, Napoleão falou, vamos alargar aqui, porque
fazer uma barricada numa rua estreita assim é uma coisa, fazer numa rua assim é impossível. Você não vai arrumar material para fazer uma barricada assim. Então ele destruiu essa França medieval por causa disso, para impedir essas revoltas, né? Uma coisa curiosíssima da Idade Média, né? Em que a Europa só conseguiu chegar perto, quase igualar, vamos dizer, nos anos 1950. É uma coisa inacreditável. Que era o lazer, né? O tempo de folga do trabalho que havia na Idade Média. Então, a grande quantidade de dias santos, que eram as grandes festas medievais, né? Ajudava a aumentar o contato dos homens com Deus e justificava a paixão pela construção das igrejas e reconstrução também das igrejas, porque às vezes tinha uma igreja e falou, não, essa é muito pequena, eu quero uma coisa maior e mais bonita. Então, nenhuma civilização, olha como isso é importante, nenhuma civilização jamais concedeu tantos feriados oficiais a camponeses e trabalhadores, as pessoas mais humildes, como na Idade Média. Foi apenas em fevereiro de 1956 que a França concedeu 3 semanas anuais de férias para os trabalhadores, né? Além de permitir que houvesse 10 dias santos, 10 dias santos, né? Ou de festas, ou por alguma outra razão. Então, nos anos 1950, a França retornou às folgas e feriados, né, que havia na Idade Média, para o povo simples, né, para o trabalhador e para os camponeses, né. Obviamente, a jornada era mais longa na Idade Média, né? Você começava a trabalhar com a luz do dia e parava de trabalhar quando estava começando a anoitecer. Não havia iluminação pública, né? Assim, além dos 52 domingos do ano, né? O ano basicamente é formado por 52 semanas, havia cerca de 30 dias de festas, né? Só que não era comemorado apenas a festa, mas a vigília da festa, né? Então, na vigília da festa, as pessoas paravam de trabalhar ao meio-dia, para já fazer a vigília da festa, né? Então, o homem trabalhava uma média anual de 4 ou 5 dias por semana. As festas eram coisas magníficas na Idade Média, era a grande diversão do povo, né? O esplendor das festas medievais é algo que hoje não se consegue imaginar. Apenas as grandes cerimônias na Basílica de São Pedro, em Roma, podem um pouco se comparar, mas ele escrevia isso em 1958, né? Quais são as suas festas hoje na Basílica de São Pedro que poderiam se comparar, né? 1958 ainda era, o Papa era Pio XII, a igreja ainda era um baluarte, né, contra todos os males que podia existir, né? Bom, agora entrando um pouco mais, né, na questão como que a igreja e os santos e os monastérios foram moldando a civilização ocidental, né? A expansão do cristianismo e a história dos construtores de catedrais tem a ver com o desenvolvimento das ordens monásticas. Isso é uma coisa extraordinária. A regra de São Bento, né? São Bento ali em torno do ano 500, a regra de São Bento é um dos grandes eventos históricos da Idade Média e de toda a história.
São Bento organizou a vida espiritual e o trabalho manual, coisa que os romanos não faziam. O trabalho manual era para os escravos, né? Os monges tinham como dever também o trabalho manual. Então, São Bento organizou a vida espiritual e o trabalho manual em torno das horas canônicas, com um sentimento de equilíbrio que se tornaria a força da regra beneditina. Um equilíbrio entre a oração e o trabalho manual. Não é à toa, né, que São Bento é o patrono da Europa. Na verdade, ele é o fundador da Europa. Foi ele que forneceu as bases para existir uma Europa. São Bento, então, foi no século VI, né? 500, ano 500, os anos 500 ali. No século X, um grande nobre, poderosíssimo, senhor de muitos e muitas terras, muitos condados, uma pessoa chamada Guilherme o Piedoso, Guillaume le Pieux, fundou o monastério de Cluny, na região de Mâcon. Mâcon, região ali perto de Lyon. Ele era senhor de Lyon também, esse Guilherme o Piedoso. E aí nasceu com esse monastério o extraordinário espírito de Cluny, que produziria uma influência civilizatória tão imensamente marcante no mundo ocidental. Foi em Cluny que apareceu o espírito da reforma da Igreja, né? Os séculos X e XI ainda eram muito bagunçados, né? Mesmo o papado, muita dificuldade, né? Então, Cluny criou um ambiente que permitiu a reforma, uma enorme reforma da cristandade, promovida pelos papas, mas a partir de Cluny, a partir das ideias e do espírito de Cluny. Foi a única vez que o papado promoveu uma reforma que deu muito certo. Em alguns anos, né, num quadro, falando de Cluny, num quadro ainda de feudalismo e muita brutalidade, os monges cluniacenses, ou seja, os monges de Cluny, se espalharam por toda a Europa, da Polônia a Portugal, com 1.400 monastérios e dependências. É uma coisa extraordinária. 1.400 monastérios e dependências de monastérios é muita coisa. E para manter contato, né, com os abades e com os priores, né, desses monastérios todos que eram afiliados a Cluny, o abade de Cluny, que era o abade sênior, né, de Cluny, ele convocava assembleias em intervalos frequentes, para poder todo mundo ficar na mesma página, né? O problema é, mas para alojar tantos delegados vindos de tantos países, de tantos monastérios, né, Cluny tinha que aumentar constantemente o tamanho do seu próprio monastério. Assim, além disso, Cluny estimulou a construção e o aumento de vastas basílicas no caminho de Santiago. A gente consegue nem imaginar, né? Quer dizer, no caminho de Santiago, que era a grande peregrinação do Ocidente, né? As 3 grandes peregrinações eram Santiago de Compostela, Roma e Jerusalém.
Mas no Ocidente, para o Ocidente, era Santiago de Compostela. Então, no caminho de Santiago de Compostela, tinha que ter basílicas e monastérios para hospedar os peregrinos. Não havia hotel, né? Não havia hotel, não havia transporte de passageiro, né? Não tinha um navio saindo de Marsella para Jerusalém uma vez por semana. Não havia nada disso, né? O mundo era extremamente pobre, né? Então, o peregrino para ir para Santiago de Compostela, saindo do norte da Europa, por exemplo, Flandres, Países Baixos, onde é que ele ia se hospedar? Onde é que ele ia comer? Né? Nos monastérios, nas catedrais, nas basílicas, nas grandes igrejas. Então tinha que ter coisas ao longo do caminho para esse fim, né? Obviamente, os peregrinos sujavam as igrejas, né? Que eles dormiam lá, ficava um pouco sujo o negócio, por mais cuidado que tivesse. Então, eu já falei isso, mas só lembrando, por exemplo, a Catedral de Chartres, o piso não é horizontal, ele é um pouquinho inclinado, para ser fácil de lavar, quando os peregrinos saíssem, né? Descobri isso com um guia lá em Chartres, o maior guia de catedrais que eu já vi na minha vida, era um inglês que morava lá em Chartres. Escreveu vários livros sobre a Catedral de Chartres, né? Quer dizer, e além disso, além da peregrinação para Santiago de Compostela, né, esse estímulo à peregrinação ajudaria a Espanha, como ajudou a Espanha, né, na luta contra os mouros, né? Foram quase 800 anos de luta contra os mouros na Espanha, né? 800 anos. Como é que pode? Por quê? Porque não tinha mais gente na Espanha. Como é que eu vou lutar se eu tenho aqui só 10 gatos pingados, né? Então tinha que esperar ir nascendo as pessoas. Aí tinha uma batalha, morria toda a juventude dos cristãos nessas batalhas contra os mouros, tem que esperar outras gerações nascerem. 800 anos quase, né? 780 anos. Que um pouco talvez seja o que vai acontecer, infelizmente, com a Europa em breve. Como a Europa não tem filho, né? É uma conquista baseada na fertilidade dos imigrantes, né? Que não são parte da civilização europeia. Hoje, para cada filho de um francês, por exemplo, talvez nasçam aí 5, 7, 8 filhos de imigrantes. Então, daqui a pouco estará tudo mudado na Europa, né? Toda a Europa está nesse caminho. E para recuperar isso, se é que vai recuperar um dia, tem que ter filho. Então aí eu coloquei uma ilustração que é muito tocante, né? Eu vou colocar mais outras ilustrações que são muito interessantes, né? Então, no começo do século XII, ou seja, 1110, 1120, 1130, a abadia de Cluny, ela conseguia abrigar 400 monges e 2.000 visitantes. Tem que ser grande, né? As pessoas vinham das abadias da Europa inteira, né? Para se reunir, para ver, cá, estamos desviando para cá, opa, vamos cuidado, tem que estar todo mundo na mesma página, alguém tem que dar essa orientação, né?
Não pode, essas coisas não podem ser uma democracia, né? Não pode ser, eu acho que é assim e voto assim. Não, não, não. A regra está dada, vem desde Nosso Senhor, né? Você não pode sair daquilo. Pode inventar, pode mudar. Se quiser entrar no monastério, você não entra, né? Mas se entrar, tem que seguir a regra. Isso é uma das tragédias do ser humano, né? O ser humano ele tem uma tendência muito grande à degradação, né? Mesmo Cluny se degradou rapidamente. Mesmo Cister se degradou, né? Tem um monastério que era um monastério cisterciense em Roma, antiguíssimo, né? Tinha uma monja lá que era bailarina, dançava lá na caos, um escândalo, né? Se não me engano, Bento XVI mudou tudo isso aí, mas assim, como é que pode, né? Então, essa ilustração é muito boa, porque ela mostra Cluny teve Cluny 1, Cluny 2, Cluny 3. Cluny 1 é quando começaram, né? O Guilherme o Piedoso deu lá as terras imensas para eles, né? Aliás, uma coisa que eu não falei, mas é importante, quando o Guilherme fez a doação, ele não fez a doação aos monges, ele fez a doação a São Pedro e São Paulo. Ninguém podia mexer com isso, ninguém podia mexer com o Cluny, porque ninguém tinha autoridade sobre, nem o bispo local tinha autoridade sobre o Cluny. Quem tinha autoridade era o Papa, sucessor de Pedro. Ele deu para Pedro. Então o Papa tem autoridade sobre o Cluny, outras pessoas não. Então, assim, isso deu uma força enorme a Cluny, né? E por isso que ela cresceu tanto, e era imensa, né? E na época, como em geral acontecia com os monastérios, né, eles eram construídos em lugares desérticos, em lugares isolados, onde não tinha ninguém, não quero ninguém por perto, né, para perturbar. O Santo Antônio, né, em Lisboa, ele estava lá no monastério, numa igreja chamada São Vicente de Fora, a igreja ficava fora dos muros de Lisboa. Mas a família lá toda hora, visitar, querer meu filho, vai para lá, meu primo, não sei o quê. Ele saiu, foi embora. Não dá para ter o recolhimento necessário, né, dessa maneira. Então, Santo Antônio, que era um monge, acho que era agostiniano, lá nessa São Vicente de Fora, ele foi para Coimbra. E lá, por uma série de razões, ele entrou nos franciscanos, que tinham acabado de ser criados, né, a ordem franciscana, né? Então, assim, a ideia era essa, era se isolar do mundo, salvar minha alma, salvar a alma de outros, rezar por outras pessoas, né? O monastério não reza só por eles, os monges estão rezando por nós, por eles e por nós. Mas é uma coisa tão irresistível que as pessoas vão para lá. Então, assim, Cluny, que era o meio do mato, vamos dizer assim, se tornou uma cidade depois. As pessoas vão para perto, querendo ter parte nos benefícios espirituais daquela comunidade, né? Então, nessa imagem, a gente vê, não está aí Cluny 1, tá? Que é muito pequenininha. Mas olha o Cluny 2 e olha o Cluny 3, aí está em proporção, tá? Tiveram que fazer uma coisa gigantesca para poder abrigar esses delegados que vinham para essas reuniões que eram feitas dos abades de toda a Europa, né? É uma coisa extraordinária. Cluny 3 tinha 8 torres.
né? Só resta uma. Então, ela foi construída entre 1088 e 1135. Tinha que caber 400 monges e 2.000 visitantes dentro dela, né? Então, ela era tão grande quanto a Basílica de São Pedro em Roma. Era imensa. Vocês veem aí na ilustração, na parte de cima, em azul aí, né, tem duas capelas, tem a capela do cemitério e tem a capela da enfermaria. Tudo era prático nesses monastérios, né? Então, assim, o cemitério era perto da enfermaria, né? Você estava doente, ia para a enfermaria, se morresse, o cemitério já era ali do lado, não era em outro lugar mais longínquo, né? Então, toda essa vasta igreja abacial, que está aí, Cluny 3, né, foi leiloada. E olha que maldade, não foi leiloada, eu estou leiloando toda a igreja abacial. Não, eu estou leiloando, mas em 3 ou 4 lotes diferentes, donos diferentes, para ser destruída, para passar. Uma das pessoas, vocês estão vendo aí no meio de Cluny 3, é como se fosse uma rua. Um cara falou, não, vou fazer uma rua aqui e lojinhas de cada lado, fazer um mercado. Então, assim, hoje não tem mais nada disso, tem uma torre, é o que sobrou da igreja, que foi a glória da cristandade durante tanto tempo. Então, uma torre, né? Eu visitei essa torre, ainda é uma coisa grandiosa. O som, né? A guia cantou lá, cantou assim, olha, imagine a voz masculina de 50, 100 monges cantando aqui, como não seria belo, né? A voz dela, uma mulher cantando ali, já era belíssima. Então, foram vendidos em lotes, né? O que a pessoa fazia? Por que você comprava uma igreja, né? Uma das coisas era vender as pedras já talhadas. É muito caro talhar uma pedra. Você tem que ir lá longe, achar a pedreira, uma pedreira que dê muitas pedras. Aí você tira, aí você vai ter que fazer ela retinha, né? O bloco de pedra. Isso dá trabalho, leva muito tempo. Muita gente trabalhando, é caro. Então a pedra está lá, eu desmonto ali e vendo a pedra, né? Então, assim, essas cidades ao redor de Cluny e outras abadias que foram destruídas, tem muita pedra que eram das abadias, né? Então ela foi leiloada em vários lotes, né? E foi vendida na Revolução Francesa, ficou arruinada, a tal ponto que foi destruída na era napoleônica, para vender as pedras e tal, entendeu? Eu coloquei aí, não é fácil ver, mas assim, talvez na primeira ilustração aí à esquerda, tem livro muito bom, tem um livro, não sei nem se eu citei ele na bibliografia, né? Porque já estava muito grande aquela bibliografia inicial, tinha lá já uns 170 livros, eu vou parar. Mas aqui, nessa ilustração da esquerda, tem Cluny 1 e Cluny 2. Olha o tamanho de Cluny 1, esse tamanhozinho. Cluny 2 já era assim, Cluny 3 era assim. Ó, né? Você vê ao longo do tempo, né, como as coisas foram crescendo. Se você olhar na ilustração à direita, o claustro da última abadia já invade o que antes era a igreja de Cluny 2. Né? O claustro vem assim, depois ele faz assim, aí tem um bico, esse bico aí já entrando na igreja de Cluny 2. Né? Bom, saindo um pouco de Cluny e entrando mais agora na ordem cisterciense, né? O nome dessas abadias tem a ver muitas vezes com o lugar onde ela foi construída, né? Às vezes era um um. Cister quer dizer terra de pântanos.
Em geral, as pessoas davam terras bem ruins para os monges, né? Eles não tinham nenhum problema, eles drenavam os pântanos, secavam os pântanos, tá? A ordem cisterciense, a contribuição dada por eles à ciência, à técnica, à tecnologia é uma coisa imensa, imensa, né? Eu vou falar um pouquinho. Então, a abadia de Cister se desenvolveu com a chegada de São Bernardo, né? Cister tinha, estou dizendo aqui de memória, uns 6 monges quando São Bernardo chegou. Uns 6 monges. Por quê? A regra era muito exigente. Então, muita gente, não, vou embora, né? Não quero isso aqui e tal. E as pessoas morriam e não chegava mais gente, com medo da austeridade lá de Cister. Foi fundada por um santo, né? Então, quando São Bernardo chegou, o irmão porteiro lá, quando abriu a porta, tinha 30 pessoas com São Bernardo. O que eu vou fazer com essa multidão, entendeu? Foi lá avisar para o abade, tem 31 pessoas aqui. São Bernardo levou 30 pessoas para entrar no monastério. São Bernardo, eu já falei, né? Ele escrevia e falava extremamente bem, né? Ele tinha um poder de expressão e de convencimento inauditos, entendeu? Então, assim, às vezes, lá vem São Bernardo, a mãe escondia os filhos, para ele não querer ir com São Bernardo. Escondia o marido, às vezes o marido ia, pedia autorização e ia para entrar no monastério. Ele chegou em Cister, mais 30 pessoas, todos da família dele quase, os que não foram ali porque tinham um problema ou outro, e foram depois, o pai dele, inclusive, foi depois. E entrou e morreu como monge, o pai de São Bernardo. Os irmãos dele todos foram. Um ou outro foi depois e tal. Um não foi porque era criança ainda, era muito, muito jovem. Chegou a hora que ele disse, mas peraí, vocês vão para o céu, eu vou ficar aqui? Foi, né? Então, São Bernardo é inacreditável. Tá? E ler São Bernardo é uma delícia, ainda hoje. Porque ele escrevia muito bem. Mesmo uma tradução, é muito bom. Então ele entrou lá com 30 irmãos, familiares e amigos. Tinha ninguém que ele não conhecesse. Ele foi pegando as pessoas, fez primeiro uma preparação com um monte dessas pessoas e foi para o monastério. E lá ficou. E depois ele, São Bernardo, fundou mais alguns, né? Clairvaux, Claraval também. Olha o nome, Claraval, Vale Claro, né? Os nomes são assim. Fontenay era uma região que tinha muitas fontes. Então, a abadia foi chamada de Fontenay, né? Alcobaça, Portugal. Primeiro grande, maior monastério, maior igreja abacial de Portugal. Hoje considerada uma das 7 maravilhas de Portugal. Alcobaça era o rio Alcoa e o rio Baça. Então, os 2 rios que confluíam lá nessa região. Então, sempre tem um nome assim, o nome das abadias está ligado um pouco à geografia. Então, São Bernardo chegou com 30 irmãos, familiares e amigos, né? Quando ele morreu, São Bernardo, em 1152, a ordem cisterciense já contava com 343 monastérios. Que coisa estupenda! 343 monastérios, em poucas décadas. 30 anos.
E antes do final do século de São Bernardo, século XII, já eram 530 monastérios. A determinação de São Bernardo em aplicar a regra de São Bento em todo o seu rigor teria importantes consequências espiritual, social, econômica e técnica. Não tem nenhuma palavra aí exagerada, tá? Realmente teve todas essas consequências. A água era um elemento essencial num lugar em que se fosse fazer uma abadia cisterciense. A água era fundamentalíssima. Primeiro, para a higiene, né? Lavar as mãos, lavar os pratos, as comidas, fazer a comida, latrinas. E também para energia. Era com a água que se gerava energia, e os cistercienses fizeram isso de uma maneira esplêndida, né? Aquelas rodas d'água, né? Para moer o trigo, para fazer siderurgia, né? Os monges de Cister foram grandes siderúrgicos, né? Então, o sucesso de Cluny se deveu à vontade de homens piedosos e energéticos de arrancar a Europa cristã do barbarismo dos séculos X e XI. Realmente um barbarismo, um retrocesso, uma anarquia, uma esculhambação. A própria igreja. As autoridades da própria igreja, inclusive. Então, o sucesso de Cister se deveu a um grupo de homens que, em seu desejo de austeridade, quis abandonar as vaidades e prazeres de um mundo que começava a ser dominado pela riqueza. O Ocidente, ali em 1100 e pouquinho, né, já tinha havido a primeira cruzada, as pessoas viram aquelas coisas do Oriente, aquelas riquezas, né? E o espírito de Cister falou, não, tudo bem, controla isso aí, mas nós queremos fugir disso aí, né? Esse não é o nosso espírito, né? Então, o sucesso de Cister se deveu a um grupo de homens que, em seu desejo de austeridade, quis abandonar as vaidades e prazeres do mundo. O mundo que começava a ser dominado pela riqueza, por coisas associadas à riqueza, né? Tem alguns livros aí muito interessantes, mas assim, precisa gostar mesmo de história e de penetrar, né? Desde a queda do Império Romano, né, a economia da Europa estava fechada, né? Mas o contato com o Oriente, a riqueza que eu acabei de falar, o contato com o Oriente, devido ao comércio das cidades italianas e à Primeira Cruzada, chamou a atenção para coisas bonitas, charmosas, né? Como pedras preciosas, marfim, perfumes, seda, né? E para coisas gostosas, como as especiarias. Não, eu quero minha comida com isso aqui, né? Eu já falei, mas lembrando, né? As especiarias não era só para ter um gosto especial, né? A especiaria era absolutamente necessária para você poder se alimentar. Como assim? No mês de dezembro havia a matança dos porcos, porque o porco não ia ter mais comida, neve, né? Então, você já matava os porcos e guardava a carne durante 1, 2, 3 meses. Só que quando você ia comer a carne, ela já estava com aquele gosto sebento, aquele gosto assim. Então, para atenuar esse gosto, você colocava as especiarias e conseguia comer. As especiarias eram uma coisa muito, muito especiais, né? Você pesava, quando você ia vender pimenta, né, essas coisas do Oriente, você ia pesar numa balança de ourives, por exemplo, você fechava a janela, porque
o vento poderia derrubar algumas desses pozinhos preciosos, né? Era uma coisa realmente preciosa. São Bernardo e seus companheiros se retiraram de um mundo em que mesmo Cluny já estava se contaminando, que é o destino de todos os empreendimentos humanos, né? A degradação, né? Moral, espiritual. Eles, os cistercienses, queriam não apenas se livrar das tentações, eles queriam se dedicar inteiramente a Deus. Foram para o meio das florestas, para lugares pantanosos e isolados, desérticos, né? Coisa grandiosa. Isso aqui é a fachada da igreja abacial, a igreja da abadia de Fontenay. Existe, está lá hoje, é privado, né? Olha que coisa austera. A abadia foi fundada em 1118. Não havia ainda o gótico. Você olha à frente da igreja, da abadia, é muito austera mesmo, né? E percebam uma coisa importante, ela não tem rosácea, não tem aquela rosa, né, que tem nas catedrais góticas, né? A iluminação são esses pequenos furos na parede, só tem uma porta de entrada. O monge não entrava pela porta da frente. Vou mostrar por onde é que o monge entrava, né? Então, a austeridade da ordem se refletia em seus edifícios, né? A austeridade da ordem dos cistercienses se refletia nos edifícios cistercienses, né? Não havia pórticos, nem torres, nem esculturas, nem vitral colorido. Que coisa! Que mortificação, né? Havia vidro, havia vitral, mas não eram aquelas coisas coloridas para distrair os monges, né? A beleza distrai. A beleza mal colocada, né? Enquanto as igrejas cluniacenses estavam cobertas de ouro e pinturas, as igrejas cistercienses eram brancas. A pedra nua continuava sem adornos. Que coisa, hein? Que mortificação. Então aí é a fachada da igreja da abadia de Fontenay, que foi fundada por São Bernardo, né, em 1118, e recebeu esse nome de Fontenay porque no lugar tinha numerosas fontes. E olha que coisinha tão simples assim, mas ela foi consagrada por um papa. O Papa Eugênio III, que era cisterciense, em 21 de setembro de 1147, na presença de 10 cardeais, 8 bispos e numerosos abades da jovem ordem cisterciense, inclusive o abade de Clairvaux, que era o próprio São Bernardo, né? Isso aqui é interessante, deem uma olhada nisso, porque é muito interessante. Isso aqui é um plano genérico, isso aqui não é nenhuma abadia cisterciense em particular, mas todas as abadias cistercienses seguiam muito aproximadamente este plano, tá? Então, vejam aí a igreja da abadia, igreja abacial, que a gente chama, né? Então, tem a igreja, mais ou menos é tudo quadrado, tudo reto, né? Essa igreja aí já tem um nártex ou galilé, que normalmente não tinha no começo, que é galilé que a gente tem inclusive na capela. E tem uma separação dentro da igreja entre os
o coro dos monges, quer dizer, onde os monges rezavam e cantavam, e o coro dos irmãos conversos. Vou já dizer o que era um irmão converso, tá? Então era separado, tá? E tinha assento, você vê, na separação tem coisa para o lado de lá, coisa para o lado de cá, que era para o banco dos enfermos. Depois apareceu eu vou pegar uma ilustração dessa, porque a primeira vez que eu vi eu achei que o guia estava enrolando e tal, mas era completamente verdade, né? No coro, você tem as cadeiras do coro, mas em geral os monges cantavam os hinos em pé. Então você levantava o assento da cadeira, né? Só que no assento da cadeira, quando você levantava, tinha um encostozinho que se chama misericórdia. É o cara que estava muito cansado, ele ficava como em pé, mas como se fosse sentado naquele pedacinho ali de coisa. Era a misericórdia que era o nome. Então eles pensavam em tudo isso, tá? Isso tudo era permitido. Então na igreja, vejam aí, não sei se vocês estão vendo, no braço direito, no transepto direito, transepto sul aí, tem uma escada, tá vendo? Essa escada que dentro da igreja, que a gente chama que é o transepto sul, né, da igreja, ela vai dar no quarto, no dormitório dos monges. Porque começava às 2 da manhã, né? Os monges começavam a recitar as horas canônicas 2 horas da manhã. É o dia todo, né? Tinha suas horas canônicas, segundo a regra de São Bento. Então, o dormitório, aí embaixo não fala, porque o dormitório era no andar de cima, tá vendo? Tem o capítulo e a sala dos monges, né? Em cima dessas salas era o dormitório. O dormitório ia toda essa parte. Eu vou mostrar aqui com mais calma, tá? Vejam o seguinte, que tem o refeitório dos monges, que fica no lado oposto da igreja, tá? E mais embaixo tem um refeitório dos irmãos conversos. Do lado do refeitório tinha a cozinha. Todos os monastérios eram assim, tá? Se vocês olharem aí nesse esquema do refeitório, na parte assim de baixo, na parede ali de baixo, tem uma escadinha com um negocinho redondo, era onde um dos monges ficava lendo, seja episódios da vida dos santos, seja episódio da Bíblia, seja capítulo da ordem da regra de São Bento, etc. Tá? E os monges comiam em silêncio, não tinha conversa, tá? Ouvindo essa leitura que era feita ali. Eu vou mostrar na realidade como é que era isso, tá? Esses refeitórios às vezes era imenso, né? Porque às vezes tinha muito monge, né? Tem aí a despensa, embaixo do claustro, tá vendo? Assim, em frente do refeitório, tá vendo? Tem um lavabo. Esse lavabo era uma fonte, você lavava as mãos na fonte ali, né? Os monges antes de entrar para comer, né, no refeitório, tá? Tinha uma calefação do lado do refeitório, né, o chauffoir, né? Tinha um parlatório ali em cima entre a sala dos monges e a sala do capítulo, tá vendo? Tinha um parlatório. Era o lugar onde se podia falar, né? Parla. Por isso que ele tem uma porta para fora, porque alguém de fora poderia entrar ali para conversar com um monge, por exemplo, tá? Na igreja também, perto da escada, né? E do lado ali do capítulo, mas
abrindo para o lado da igreja, tem a sacristia, né? E no final, no outro lado, no outro braço do transepto, o transepto norte, tem a porta dos mortos. Era por ali que saíam os mortos para serem enterrados. Bom, São Bernardo, ele ficou escandalizado com o luxo que passou a existir nas igrejas cistercienses, nas igrejas abaciais cistercienses, né? Então ele escreveu coisas assim, olha: ó vaidade das vaidades, porém mais loucura do que vaidade. Todas as partes das igrejas brilham, mas o pobre está com fome. Fome da doutrina, principalmente. As paredes das igrejas estão revestidas de ouro, enquanto os filhos da igreja permanecem nus, sem o alimento espiritual, inclusive. Digam-me, homens, pobres monges, se é que são realmente pobres, o que todo esse ouro está fazendo no lugar sagrado? Então, a gente tem que contextualizar essa coisa do São Bernardo, porque ele está falando de abadia. Ele não está falando de uma igreja dentro de uma cidade, né? Uma catedral na cidade, né? Porque o monge, se tiver muita coisa na parede, muita pintura, escultura, bicho, macaco, né? Que tinha todas essas coisas, né? Numa igreja na cidade isso era permitido, mas no monastério São Bernardo achava que tiraria a atenção do monge, né? Ele disse ainda assim: para falar claramente, à vista dessas vaidades suntuosas e extraordinárias vaidades, estimula o homem a dar em vez de rezar. E realmente, quer dizer, você vê uma coisa bonita, você quer ajudar aquilo. Em vez dele rezar, diz, eu vou ajudar a fazer aquilo ali, vou contribuir, né? Assim, riqueza atrai riqueza, dinheiro atrai dinheiro. Belas estátuas de santos são reputadas mais veneráveis se ricamente pintadas. O fiel fica mais tocado pela beleza das estátuas do que com a virtude dos santos. Então, quais eram as características de uma abadia cisterciense, né? Que eu chamo aqui, eram o esplendor da austeridade, né? Primeiro, a locação, lugar desértico, né? Isolado do mundo. Segundo, tinha que ter água. A água era um elemento fundamental para higiene e energia e cultivo. As plantaçõezinhas que eles faziam. Escultura e pintura banidas. Não tinha nada. Então restava o quê? Restava a arquitetura e o canto litúrgico, né? Outra coisa curiosíssima, não tinha campanários. Aí, não tem campanário. Está aí a igreja da abadia de Fontenay. Não tem. Para que campanário? Para chamar quem? Só tem monge, não tem cidade, não é? O primeiro monastério ou convento que foi instalado nas cidades foram os dos franciscanos e os dos dominicanos. Antes era no fim do mundo, era lugar ermo, né? Então, para quê? Chamar quem, né? Eu vou mostrar. Você tinha que ter um sino para acordar os monges, para 2 da madrugada descerem para rezar na igreja abacial, né? Mas para isso você não precisava de um campanário, né? Então, outra característica, nada que respire suntuosidade ou atraia curiosidade ou coisas supérfluas. Isso produziu a maravilha do despojamento e da simplicidade, pureza das linhas, economia dos materiais,
simplicidade do conjunto. A arquitetura cisterciense, sóbria e digna, gerou o esplendor da austeridade. Olha aí. Essa ainda hoje está assim. Essa é a abadia de Fontenay, né? Foi destruída, muita coisa dela, né? Mas vocês olhando aí, à esquerda, extrema esquerda, está a igreja. Essa que eu mostrei a fachada, tá vendo? Colada lá no fundo da igreja, tá vendo? Bom, aí vocês verem, à direita da igreja tem o claustro, aí tem o edifício colado na igreja, saindo da igreja, né? Tem aquelas coisas que eu mostrei naquela planta, mas em cima aí é o quarto, o dormitório dos monges. Ele é colado nessa parte da igreja para poder você descer às 2 horas da madrugada. E outras horas, de noite também, 10 da noite e tal, as horas canônicas, né? Tá vendo esse monte de janelinha que tem no dormitório? É para o cara acordar mesmo. Ah, a luz está batendo nos meus olhos, está me atrapalhando. Não, é para acordar mesmo, meu amigo. Né? Vamos trabalhar, rezar e trabalhar. Ora et labora, que é a regra lá que São Bento dividiu o dia nessas coisas, né? Então eles dormiam numa prancha, numa coisa assim, né? Encostada numa parede e a luz batendo na cara, né? Eu vou mostrar um dormitório aqui, tá? O edifício mais à direita, tá vendo? É a forja. Estão vendo o rio, né? Tem uma água, tá vendo? Por isso que o Fontenay tem que ter um rio, né? Toda a igreja cisterciense, toda a abadia tem que ter rio, tem que ter água. Para todas aquelas coisas que eu falei, para higiene, lavar as mãos, lavar os pratos, né? Para as latrinas, né? E para fazer a roda d'água girar. Com a roda d'água, eles tinham uma série de... Não só eles moíam o trigo, né? Como eles tinham um martelo mecânico ligado lá na roda d'água e ficava batendo o metal. Eles eram metalúrgicos. E a metalurgia foi desenvolvida enormemente por esses monges, entendeu? E tudo usando essa água. Então isso aqui ainda hoje é assim. Fontenay não ficou... talvez fosse tão inóspito o lugar lá onde eles estavam, que não se formou uma cidade em torno de Fontenay, né? Tem um edifíciozinho redondo aqui, quase em frente da fachada da igreja, que deve ser o pombal, pigeonnier, né? Onde eles criavam os pombos, né, para comer e para mandar mensagem, né? O pombo correio, né? Se mandava mensagem via pombo. Eu nunca pensei que se comia pombo na minha vida. Eu criava pombo na minha casa e um dia um vizinho, que era da minha família, né, foi passar umas férias na casa vizinha, que também era da minha família, pegaram os meus pombos e comiam meus pombos. Eu descobri assim, come-se pombo, né? Come-se, né? Então, a Revolução, na época da Revolução, Fontenay já estava tão deteriorada, né? Todas as ordens religiosas, como eu falei, elas se deterioraram, né? Umas muito mais do que outras. Então, por exemplo, os trapistas eram cistercienses que retornaram à pureza, vamos dizer assim, à observância da ordem de São Bento, né? Os trapistas, né? Então, todas essas ordens têm estrita observância, os franciscanos daqui, não sei o quê, porque a coisa vai relaxando e você vai se perdendo, né? Então, quando chegou a Revolução, tinha só uns 10 monges em Fontenay.
A abadia foi vendida em 1791, foi leiloada e vendida por 78 mil francos. Para você ter uma ideia, aquele bispo que eu falei, o Talleyrand, um dos palácios que ele comprou por 1.500.000 francos. Então ele compraria, vamos dizer aí, tranquilamente 20 abadias de Fontenay, se ele quisesse. Então era vendido muito barato. E a pessoa que comprou, ele transformou a abadia numa fábrica de papel, usando a energia das rodas, etc., que tinha ainda na abadia, né? Em 1820 ela foi vendida para outra pessoa, quem comprou já vendeu, foi vendendo, né? Inclusive, em 1820 foi daquela família, um Montgolfier, que era a família dos balões, né? Então, o ataque ao catolicismo, né, na França, na Espanha e no México, foram dos maiores triunfos do demônio na história. Como conseguiram fazer isso? Né? Na França, com a Revolução Francesa, e depois, a partir daí, a França, os governos franceses foram muito ruins, né? Piorando sempre, com alguns pequenos intervalos, né? O de Gaulle tinha uma capela no Palácio do Eliseu, né? Mas ele, de Gaulle, que pagou para fazer. Ele sequer teve a coragem de dizer, não, o Estado tem que pagar uma capela aqui para mim. Era uma capela privada lá no Eliseu, né? Ele era católico, mas assim, o Estado já não deveria pagar, na visão de Gaulle, né, uma capela de uma religião, né, para um uso privado, né? Muito menos no Palácio do Eliseu, né? Esse de Gaulle, ele teve uma filha que tinha, não sei nem como se diz mais hoje, excepcional se dizia antigamente, né? Acho que ela tinha, não sei se era mongolismo, não sei, doença de não sei quem, e foi um sofrimento muito grande para de Gaulle e para a mulher dele, né? Quando essa menina morreu, ele falou assim, né? Bom, agora você vai estar lá com os anjos, né? Então ele tinha, né, um cara muito duro, muito consciente da França, de França, né? E pouco depois veio uma debacle muito grande, uma sucessão de governantes que estão destruindo a França, né? Como estão destruindo outros governantes, destruindo outros países também, né? Então eu vou parar por aqui hoje e a gente vai continuar na próxima conferência falando sobre esses tesouros, né, da Idade Média que foram atacados, destruídos, arruinados, vendidos durante a Revolução Francesa. Tem que saber como é que foi isso, né? Como é que apareceu isso, né? Então, assim, essa imagem aí de Fontenay é uma coisa extraordinária na minha visão, tá? Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, São Bernardo, Espírito Santo, amém.